Oi, gente! Nesse vlog vocês vão acompanhar passo a passo a minha leitura de Ases nas Alturas, o segundo livro da série White Cards, escrita pelo George R. R. Martin e outros autores que são inclusive amigos dele. Eu já li o primeiro livro e foi muito bom. E eu espero que vocês gostem desse vlog. Bom, gente, já estou na página 69. O que eu posso falar desse livro? Bom, no último livro, recapitulando, né? A gente teve a descoberta do vírus carta selvagem, a gente teve toda a infecção, né, dos humanos com o vírus. Alguns viraram ases, que são aqueles que ganharam realmente poderes. E outros que são chamados de coringas, que acabaram ficando com a parte ruim do vírus, porque eles realmente ficaram deformados, alguns se transformaram em praticamente animais mesmo. Assim, eles são humanos, mas o corpo é de um animal, então é bem pesado. E tem no primeiro livro, né, tem toda essa questão de você lidar com esse vírus, você lidar com essa população de ases e coringas. Tem muito jogo político no meio, muita insegurança, né, dos países e das pessoas com relação aos ases, principalmente aos coringas. Os coringas são extremamente rejeitados da sociedade, extremamente discriminados. E a gente ainda tá vendo isso muito no segundo livro. Quase 20 anos se passaram, mais, se eu não me engano, 30 anos se passaram desde que o vírus carta selvagem chegou na Terra. E as pessoas ainda não sabem lidar com os coringas. Ainda não apareceu assim nenhum movimento dos ases, nada que esteja acontecendo. A gente tá vendo por enquanto mais a parte dos coringas. E eles continuam sendo perseguidos, continuam sendo completamente excluídos. Ainda existe o bairro dos Coringas, que é considerado um bairro extremamente perigoso, marginalizado. E, enfim, como que começa esse livro? A gente começa acompanhando o Fortunato. O Fortunato já aparece no primeiro livro. E o Fortunato é um as. O poder dele, não sei como é que eu posso explicar muito bem, mas ele tem ali um certo controle do tempo, ele consegue sair do seu plano físico e ir para um plano mais espiritual, posso dizer assim, não sei. Ele consegue sair do corpo dele e ficar num plano espiritual. E ele também consegue... Ele consegue fazer muitas coisas, na verdade. Muitas coisas bem legais, assim. E eu acho que ele é um dos mais poderosos. Mas boa parte desse poder dele, na verdade, acho que todo esse poder dele ele é canalizado durante o ato sexual. É um negócio de poder tântrico, algo do tipo. Então, durante o ato sexual, ele tanto pode sentir esse poder quando ele atinge lá o auge dele. Tanto ele quanto a pessoa que está com ele, eles atingem um nível mais elevado ali de não sei, de explicar, de um plano ali mais elevado. E boa parte desse poder é canalizado para ele, mas também ele consegue transferir essa energia. Então ele pode ficar muito fraco. E é um poder muito grande, né? É um momento de poder muito grande que quando se acaba ele fica derrotado. E para ele conseguir se restaurar de novo leva um tempo, ou ele tem que, né, ficar com outra pessoa.
Que mais? Enfim, esse é o Fortunato e ele está em busca de algumas moedas. Ele encontrou 2 moedas que são bem suspeitas, que ele não tá conseguindo entender de onde elas vêm, mas ele sabe que tem uma relação importante com um assassinato que ocorreu com uma das geishas dele, porque ele é um cafetão e ele tem as geishas dele que trabalham pra ele. E só que uma delas morreu. Ele não sabe quem foi, ele não sabe por quê. Mas na cena deixaram uma tal dessa moeda, meio dourada, meio vermelha, avermelhada. E desde então ele vem em busca do que pode representar essas moedas. Já no comecinho, a gente já começa com essa cena assim, de espionagem dele contatando algumas pessoas para entender o significado dessa moeda. Ele consegue algumas respostas. E pelo que eu tô entendendo, é um negócio ali de uma mistura de deus egípcio com alienígena. Em algum modo, em alguma parte da nossa história humana, houve uma ligação ali entre os deuses egípcios e os alienígenas, e tem esses rituais que meio que evocam os deuses e os alienígenas. E tem uma tal de coisa aí que parece que um ser superior, realmente alienígena, tá tentando conquistar a Terra. Tá tentando invadir a Terra. Essa parte do Fortunato, depois a gente conhece o Jude. Não sei se eu tô falando o nome dele certo. Mas a gente conhece o Jude. E ao longo dos capítulos do Jude, a gente vai percebendo que ele é um alienígena. E ele está infiltrado na Terra há muitos anos. Pra ver como os humanos se comportam. E realmente pra ter esse controle dessas ameaças na Terra. Pra investigar. E tá acontecendo coisas. Ele recebeu um sinal de que algo muito poderoso tá tentando invadir a Terra. E ele tá tentando descobrir o que é. É só isso que a gente sabe até agora. Depois a gente vem com o Crowley. Crowley é também um personagem. Foi o primeiro personagem do primeiro livro. Ele infelizmente é um coringa. Infelizmente pra ele, né? Não pra gente. Ele é um coringa que a cada dia ele é alguma coisa. Então a cada dia ele tem um poder diferente. Num dia ele teve até partes que num dia ele podia se transformar num crocodilo. Outro dia ele tem tipo uma super força. E assim vai indo. Cada vez ele acorda. Ele dorme por muito tempo. Quando ele acorda com um poder diferente, num corpo diferente, com coisas diferentes acontecendo. Ele é interessante também. E ele tá aparecendo ali junto com o Jude, porque o Jude vai precisar da ajuda dele pra algumas coisas. Então tá tudo assim muito confuso ainda, né? Porque apesar de já serem personagens conhecidos, a não ser o Jude, que é novo, as coisas ainda não estão se encaixando na minha cabeça. E eu acho que lá pro meio, mais pro final da história, as coisas vão começar a se encaixar. A gente vai entender quem realmente tá tentando invadir a Terra, o que tá acontecendo. Mas é legal ter essa parte mais dos Coringas, a gente começar um livro com bastante capítulos até agora. Foram 65 páginas só de Coringas, o que a gente não teve praticamente no primeiro livro. O primeiro livro praticamente foi muito mais ali controlado, né? Muito mais baseado nos ases. Então, tô gostando de ver mais o lado dos Coringas, o que acontece lá pelo bairro dos Coringas. Sim, os Coringas têm o próprio bairro deles, porque eles foram meio que exilados de Nova York, né, de Manhattan,
onde tudo acontece, onde é passada a história. E eles foram, né, meio que separados ali da sociedade. Então é isso, vamos ver o que acontece. Continuando o vlog, eu já tô chegando praticamente na página 200 e aconteceram coisas muito importantes, muito tensas. E tivemos novos personagens também. Um personagem que eu tô amando de paixão é o Modular. O Modular é um robô, um androide, que foi criado por um cara tcheco. E tem essa coisa assim, meio Frankenstein, porque os caras, os amigos desse cara tcheco, chamava ele de pai do Frankenstein, justamente porque ele fazia essas coisas com androides. Ele fazia androides e robôs virem à vida, então tinha essa brincadeira entre eles. E achei muito legal que a descrição da criação do Modular, a cena assim do Modular vindo à vida, foi quase uma cena realmente de Frankenstein, então foi muito interessante. E o Modular, ele foi criado por esse cara com a intenção, obviamente, de trazer fama e dinheiro para esse cara. Então ele foi realmente usado para ser quase como um as e proteger a sociedade dos perigos iminentes. E é isso que ele faz. Ele é programado para isso, então é isso que ele faz. Só que, dentro da programação dele, tem a programação de sentimentos, ou pelo menos de reconhecer sentimentos, já que ele não pode realmente sentir, né? E foi muito legal, porque o próprio Android percebeu que essa parte da programação estava muito embolada, então ele mesmo fez os ajustes dele. E esses ajustes fizeram ele ter um lado muito humano, né? Um lado assim de consciência, de percepção, de relacionamento interpessoal. E ele realmente faz amigos, tem até uma namorada humana. Então ele é um amor, assim, eu amo ele. E ele realmente tem essa intenção, né? Ele foi programado para isso, mas junto com essas emoções, ele realmente acaba criando e se preocupando em realmente proteger as pessoas. E isso faz também ele perceber o quanto o criador dele não é realmente uma boa pessoa. E eu acho, pelo que tá acontecendo, eu acho que a gente pode ver ali não sei se nesse livro ou nos próximos, mas meio que aquela pegada de revolução dos robôs, sabe? Ou revolução dos androides, enfim. Contra o seu criador ou contra a humanidade. Nesse caso, eu acho que vai ser contra o criador mesmo, porque eu acho que é muito difícil o Modular, que é esse androide, se virar contra a sociedade, a não ser que ele seja programado para isso. E nós tivemos uma mudança muito grande no mundo, porque veio o ataque do alienígena, veio o ataque da mãe do enxame. É muito complicado explicar o que é a mãe do enxame. É quase como se fosse uma bactéria alienígena, uma bactéria do espaço que se instala nos planetas e se desenvolve, se reproduz. Mas é um ser, não sei como chamar isso, mas é uma espécie muito inteligente que se reproduz e se prepara para realmente invadir aquele planeta. E é um ser que realmente analisa as potencialidades daquele planeta, as potencialidades
dos seres que estão ali naquele planeta. Então ela sabe e ela tá aprendendo. Na verdade, ela não sabe, né? Ela tá aprendendo a identificar as nossas fraquezas, nossos pontos fracos e as armas que a gente lida. Então esse primeiro ataque foi realmente pra ver como que a gente ia lidar com isso. E agora ela tá se reprogramando e se reproduzindo novamente pra voltar. E eu não sei como é que isso vai dar, gente. Já foi um desastre total. O mundo entrou em colapso porque países e cidades foram completamente destruídas. Claro que os países de terceiro mundo foram muito mais devastados, muito mais desfavorecidos, porque não dispunha de tecnologia, não dispunha de armas, não dispunha de nada que pudesse ajudar nessa guerra, como os países de primeiro mundo têm, né? Mas também os países de primeiro mundo, no desespero, eu acho, né? Na falta de informação sobre como lidar com a mãe do enxame, porque ninguém sabe como lidar com alienígena, né, gente? A gente tinha o Dr. Tachyon ali ajudando, dando informação, mas nem ele mesmo tinha informação, sabia como lidar com tudo isso. Então foi realmente muito difícil. Eu acho que a gente venceu, não só porque algumas armas, por exemplo, essas bombas de gás, elas realmente foram efetivas. Então algumas armas realmente são um pouco mais efetivas com eles. Mas a gente não sabe realmente o que mataria, até porque a gente matou os filhotinhos, né, da mãe do enxame. A mãe do enxame realmente não sei como a gente vai destruir. Eu tô apavorada. Louca pra saber por quê. Quero. Mas eu tô realmente apavorada, porque eu sei que vai vir muita destruição por aí. E é isso. Por enquanto é isso. Tô só aqui lendo e aguardando a destruição da raça humana. Faltam mais ou menos 100 páginas pra eu acabar esse livro. Estou bem? Não estou bem. Primeiro porque nós tivemos, né, neste livro, a visão de um dos ases queridinhos da minha vida, que é o Tartaruga. E eu acho que George R. R. Martin é um cara ótimo que sabe escrever romance. Quase nível Nicholas Sparks. Eu fiquei impressionada. Brincadeira pela comparação. Primeiro porque eu amo Nicholas Sparks e nada supera ele. Na questão de romance. Mas eu realmente fiquei impressionada com esse lado de romance do George, porque não é uma coisa que a gente encontra muito em As Crônicas de Gelo e Fogo, e não é uma coisa que a gente encontra muito também em Sonho Febril, que foi o outro livro que eu já li dele. Então, eu acho que é uma área que ele devia começar a explorar, porque realmente gostei. Mas enfim, foi uma história muito interessante, uma visão muito interessante de como está sendo a vida dos ases, né? E a gente percebe também como as coisas mudaram. Assim como a gente já via isso no primeiro livro, como as coisas mudam para os ases, dependendo de que época que eles estão, dependendo de quem está no poder, dependendo de como a sociedade ou enxerga eles ou é induzida a enxergar eles de certa forma. E aqui parece que eles atingiram um nível aparentemente saudável de sobrevivência, mas ao mesmo tempo parece que eles perderam um pouco daquele brilho de quando eles logo
foram infectadas e foram descobertas, enfim. Porque as pessoas estão acostumadas a verem eles andando, né? Andando, voando ou fazendo o que quer que seja pelas ruas. Então foi uma visão realmente interessante. Coisas importantes aconteceram. Coisas que, se eu não me engano, também estão na sinopse, ou pelo menos tem uma deixa ali do que pode acontecer na sinopse. Então eu já tava meio que esperando. É uma coisa importante porque eles também já falam que eles vão voltar. E a gente fica, né, dependendo de como a gente vai estar, dependendo de quem for invadir nosso planeta, o que vai acontecer, né? Dessa vez, eu não sei, eu tô com medo, porque coisas aconteceram, mas foi... Eu acho que eu criei muito mais uma imagem de perigo do que realmente tinha um perigo ali na situação. Porque tudo foi resolvido, não facilmente, mas foi resolvido não foi resolvido numa boa, tá? Mas, sabe, não deu pra sobreviver legal ali. Então, o que me faz pensar duas coisas. Ou o bicho vai pegar no próximo livro, de verdade, ou vai pegar nessas últimas 100 páginas. Terminei. Wild Cards, Asas nas Alturas. Que falar desse livro, né, gente? Só Jesus na causa, porque, pelo amor de Deus, é uma loucura atrás da outra, gente. Foi... Tá, vamos fazer um resumo deste livro. A gente viu mais dos Coringas, mais do bairro dos Coringas, na verdade, né? Porque os personagens, né, os pontos de vistas, continuaram sendo dos Ases, a maior parte do tempo. Mas assim, foram Ases ou situações que aconteciam no bairro dos Coringas. E isso pra mim foi muito interessante, porque eu senti muita falta dos Coringas e do bairro dos Coringas no primeiro livro. Então eu já gostei bastante dessa mudança. Outra mudança que eu gostei, mais ação aconteceu nesse livro. Praticamente cada capítulo ou cada cena, assim, tinha uma coisa acontecendo. E uma coisa possivelmente importante acontecendo. Terceira coisa que eu gostei muito nesse livro, a gente viu mais dos alienígenas e da tecnologia alienígena. Então a gente viu mais sobre como funciona a hierarquia dos Tachyons, que a hierarquia taquisiana, que é a família, a origem do Dr. Tachyon, que foi quem ficou cuidando, né, das pessoas atacadas pelo vírus carta selvagem aqui na Terra. E a gente viu mais sobre essa hierarquia, a gente viu mais sobre funcionamento de táticas de guerra, de nave espacial. Quarta coisa que eu gostei, não lembro. Quarta coisa que eu gostei é toda essa parte de dominação mundial dos alienígenas e de seres e divindades, porque tem uma mistura de alienígenas com deuses egípcios que ficou muito legal. Eu passei a maior parte do livro não entendendo essa junção que eles fizeram, mas
ao longo da história as coisas vão se encaminhando, a gente vai se entendendo. Eu acho que no próximo livro vai ter, quem sabe, um pouco mais sobre isso. Eu terminei o livro. A última frase me perguntando o que está acontecendo. Fui ler a sinopse do próximo livro pra ver se eu tinha uma, né? Mas não, né? Enfim, continuei na mesma sem entender bolhufas. Estou muito ansiosa. Mais uma coisa que eu achei fantástica é que eles mantiveram a pegada do primeiro livro de... Apesar de ter mais ação, a gente continuou vendo muito da vida particular de cada personagem apresentado. E também de como estava a sociedade em volta disso. Das coisas que estavam acontecendo. Então, tem muita referência. Não referência, mas tem muita analogia sobre como a nossa sociedade se comporta em uma guerra, como a nossa sociedade provavelmente se comportaria diante de uma ameaça alienígena. Então, é sensacional. Eu amo essa história, eu amo essa série. Eu preciso de todos os livros e eu preciso do próximo. E é isso. Eu não sei, eu acho que é uma série tão bem calculada, tão bem pensada, tão bem editada, porque tudo tem um sentido, tudo se encaixa, apesar de serem 300 pessoas escrevendo juntas. Brincadeira, não é tudo isso, mas enfim. E diversos personagens diferentes, diversas situações diferentes. E tempos, às vezes, de narrativa diferente. Então, tá todo mundo de parabéns, porque sem palavras, gente, sem palavras sobre Wild Cards. Eu tô realmente apaixonada. E é isso. Acho que eu tinha mais algumas coisas pra falar. Sim, gente. Ressaltando novamente a parte alienígena, que foi muito ressaltada nesse livro. Teve uma certa parte que a gente entrou em contato com um certo, né, ser alienígena. E, meu Deus, que nojo que eu senti. Eu não sei se foi a descrição que ficou muito boa ou se meu estômago que tava sensível, porque eu geralmente não tenho essa sensibilidade, assim, de achar alguma coisa nojenta quando eu tô assistindo, quando eu tô lendo alguma coisa. E realmente não importa, você pode espalhar sangue pela minha cara, que eu não tô nem aí. Quando, né, estou lendo ou assistindo alguma coisa. Mas essa descrição do alienígena, das diferentes formas que habitavam ali aquele lugar. Ai, gente, foi tão nojento aquela parte. Tão nojento. Eu fiquei com tanta aflição. Assim, por falar em aflição. Não acho que seja um livro, novamente, assim como o primeiro, de coisas muito cruciais. Eu fiquei ali, pela sinopse, nem pelo que estava acontecendo, eu fiquei esperando a destruição da humanidade acontecer a qualquer momento. Não aconteceu ainda, talvez aconteça, né? São 20 livros, sei lá quantos livros essa série, então se a humanidade acabar agora, acho que não vai ter muito sentido, né? Mas, então não é um acontecimento, não são acontecimentos muito cruciais, assim, são cruciais para determinada coisa pontual ali naquele momento e naquela história, mas não são cruciais de uma forma mais global, mais
genérica, tá? O que não deixa de ser muito bom, porque foi muito bom. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Eu preciso do próximo livro. Me contem o que vocês... se vocês já leram. Se vocês já leram, o que vocês acharam. Se vocês pretendem ler o Wild Cards, eu super recomendo, pelo amor de Deus. Se você não leu, pare tudo que você estiver fazendo agora e vá ler o Wild Cards. Essa é a minha recomendação de hoje. A gente se vê no próximo vídeo.